Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 24 de novembro, e o tema do estudo de hoje é Almas debaixo do altar. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Apocalipse, no capítulo 6, do verso 9 ao 11. Aqui, o Apocalipse diz o seguinte: Quando abriu o sexto selo, vi, debaixo do altar, as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. A abertura do quinto selo apocalíptico revela uma cena inusitada. As almas dos mártires foram vistas metaforicamente debaixo do altar, como lemos no início, clamando a Deus por vingança. Alguns comentaristas tendem a identificar esse altar como o altar de incenso mencionado no sétimo selo, conforme Apocalipse capítulo 8, do verso 1 ao 6. Mas a referência a sangue, em vez de incenso, nos leva a ver uma alusão ao altar do holocausto, onde era derramado o sangue dos sacrifícios, conforme Levítico capítulo 4, versos 18, 30 e 34. Assim como o sangue desses sacrifícios costumava ser aspergido ao redor do altar, o sangue dos mártires foi, simbolicamente, derramado no altar de Deus quando, ao permanecer fiéis à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus, eles perderam a vida, conforme Apocalipse 6, verso 9, e também capítulo 12, verso 17 e o capítulo 14, verso 12. As almas sob o altar, em Apocalipse capítulo 6, verso 9 a 11, são simbólicas. Ao considerá-las de forma literal, seria necessário concluir que os mártires não estão felizes no céu, pois clamam por vingança. Esse quadro dificilmente soa como se estivessem desfrutando a recompensa da salvação. O desejo de vingança pode tornar miserável a vida, mas a morte também? Além disso, é importante lembrar que João não recebeu uma visão do céu como ele realmente é. Lá não há cavalos na cores branca, vermelha, preta e amarela, com cavaleiros de aspecto guerreiro. Jesus não aparece na forma de um cordeiro como tendo sido morto. Os 4 seres viventes não representam criaturas aladas reais, com as características animais citadas. De igual modo, não há almas debaixo de um altar no céu. Toda cena consiste em uma representação simbólica. O teólogo George Led escreveu: no exemplo presente, no caso Apocalipse capítulo 6, versos 9 a 11, o altar é claramente o altar do sacrifício, onde o sangue sacrificial era derramado. O fato de João ter visto as almas dos mártires sob o altar não tem nada a ver com o estado dos mortos, nem com a situação deles no estado intermediário. E concluindo, é apenas uma forma vívida de retratar simbolicamente o fato de que eles haviam sido martirizados em nome de seu Deus. E esse comentário de George Led está no livro Um Comentário da Revelação de João, na página 103. E ao concluir, deixo também o texto da leitura bíblica de hoje, o nosso ano bíblico, que está em 1 Coríntios, do capítulo 11 ao capítulo 13. Um grande abraço e, com a permissão do Senhor, nós nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!